Você que passa apressado pelas ruas centrais de Juiz de Fora, às vezes pode não ter reparado, mas na esquina da Rua Alfred com Batista de Oliveira existe um prédio magnífico que durante muito tempo impregnou o imaginário do juiz forano como um símbolo de progresso. É o edifício Pinho. É porque até 1930 ele foi o edifício mais alto da cidade e, construído em 1913, ele foi o primeiro prédio que superou as clássicas edificações da cidade de pavimento térreo ou de sobrado, de apenas 2 andares. A sua construção foi em 1913 e ela foi encomendada por Amílcar Martins Pinho ao arquiteto Rafael Arcuri, logo que ele tinha voltado da Itália, onde ele foi terminar a sua formação. E aquele prédio, ele marcou muito essa referência no imaginário de Juiz Forano, porque ele trazia uma série de inovações construtivas, como, por exemplo, a adoção de um pé direito ou de uma altura entre os seus andares maior do que as usualmente utilizadas. Isso fazia com que ele parecesse ainda maior do que ele era. Agora, além daquela majestosa fachada que eu chamo a atenção de vocês quando estiverem transitando por ali para não deixar de reparar, existe uma curiosidade arquitetônica que é de fato muito legal e muito interessante, que é que lá em cima dele, bem lá no último andar, existe uma janela do céu. É um cômodo que no passado funcionava como um depósito e era chamado de trapeira, e que num incêndio ocorrido logo no início da edificação acabou alterando a característica da sua fachada. Como ele foi tombado já sem as paredes laterais dessa trapeira e sem o seu telhado, a reforma que ele sofreu, as restaurações que ele sofreu, acabou mantendo essa característica. Então isso gera uma curiosidade, porque ao descer a Rua Alfred e observar, alguns juiz-foranos apelidaram carinhosamente aquela construção como janela do céu. E aí eu deixo essa dica que quando você passar por ali, não deixar de repará-la. Se hoje no entorno a gente tem edifícios muito mais altos, que muitas vezes até ofuscam, né, a percepção sobre esse magnífico prédio no centro da cidade, no passado não foi assim, né? Ele foi o edifício mais alto e durante muito tempo, como eu disse anteriormente, inspirou, né, o imaginário do juiz forano. E ele foi concebido desde a origem como um edifício com funcionalidade comercial. Então, desde sociedades carnavalescas, a casas de dança, o armazém no seu andar térreo, o prédio já passou por inúmeras funcionalidades. Então vale a pena, quando transitar por aquela região, parar para dar uma olhadinha num prédio magnífico e que é um símbolo do progresso da cidade e que muitas vezes a gente pouco para perceber. Então eu deixo aqui um abraço do Antônio do Baú da História e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.